Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. Eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. Você que nos acompanha, que o Espírito Santo possa te abençoar de maneira grandiosa. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus possa te visitar, ouvir esta mensagem aonde quer que você esteja. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa derramar sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre os teus projetos, toda sorte de bênção. E que todos os projetos e desígnios do teu coração que venham se realizar no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu tenho aqui uma mensagem no livro de Números, capítulo 11, versículo de número 18, aonde assim está escrito a palavra de Deus. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? E íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Esse povo começou a chorar ao ouvido de Moisés, questionando, porque Deus o havia tirado do Egito. Só que Deus tirou esse povo do Egito e Deus está preparando esse povo para viver com Deus a partir de aqui o que eles nunca tinham vivido ao longo de 430 anos. Conforme o mesmo Êxodo, capítulo 12, versículo 40, esse povo sofreu nada menos que 430 anos nas mãos de Faraó. E nas mãos de Faraó, acredite você, aqui no mesmo Números, capítulo 11, versículo 5, a Bíblia diz que esse povo comia ali melões, que esse povo vivia ali de alho, esse povo vivia ali de cebola, esse povo vivia ali sofrendo, simplesmente comendo peixe e pepino. A comida desse povo ao longo de 430 anos era peixe, pepinos, melões, alho e cebola. Era a comida desse povo por 430 anos. Mas agora esse povo apenas dentro de um mês na presença de Deus, esse povo vai ser compensado os sofrimentos de 430 anos nas mãos de Faraó no Egito. Mas agora esse povo está questionando simplesmente pelo momento, enquanto atravessa esse deserto, ou enquanto está sendo preparado para viver na presença de Deus o que eles nunca tinham vivido ao longo de 430 anos. Esse povo dentro de um mês vai viver o extraordinário. Dentro de um mês esse povo vai viver o que eles nunca tinham sonhado, o que nunca tinham vivido. Mas esse povo está chorando aos ouvidos de Moisés, dizendo: a gente estava bem no Egito, para que nos tirou do Egito? Para morrer de fome? Suscitando a ira de Deus, chorando ao ouvido de Moisés, porque enquanto atravessa esse deserto, esse povo está tendo a fé provada, para que lá na frente eles possam viver o melhor de Deus na vida deles. Só que enquanto esse povo questionava, o que eles não sabiam é que Deus tem preparado para eles viver dentro de um mês o que ao longo de 430 anos eles nunca tinham experimentado. Eu não sei se você está entendendo aqui o recado de Deus, queridos, mas o que Deus ele tem preparado para a sua vida, é para você que me ouve agora. O que Deus tem preparado para você nunca passou pelo teu coração. O que Deus tem preparado para você que me ouve, você nunca viveu ao longo da sua vida inteira. Tudo que você já viveu, tudo que você já recebeu da parte de Deus, tudo que você já conseguiu ou conquistou até aqui, o que Deus tem preparado para você que me ouve agora é maior do que tudo que você viveu ao longo de toda a sua vida até aqui. O que Deus tem preparado para você é maior do que o que você possa imaginar. É maior do que os teus sonhos, é maior do que teus planos, maior do que teus projetos, é maior do que tudo que você possa imaginar e maior do que tudo que você possa ter vivido até aqui nesse exato momento. É muito maior do que os teus projetos. Era exatamente o que Deus tem para esse povo. Imagina alguém ao longo de 430 anos vivendo de peixe, vivendo de melões, vivendo de pepino, de alho e cebola, porque diz aqui em Números, capítulo 11, versículo 5, esse povo ao longo de 430 anos viveu ali de melão, viveu ali de pepino, viveu ali de peixe, de alho e de cebola. Mas agora esse povo vai viver na presença de Deus, a fartura. Esse povo vai viver na presença de Deus dentro de um mês, o que eles nunca tinham vivido ao longo de 430 anos, ou seja, o melhor estava esperando por esse povo. Mas esse povo agora está questionando, está chorando ao ouvido de Moisés, porque enquanto atravessa o deserto está sendo preparado. Aqui no versículo 18, aí o 19 diz assim:
Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfasteeis pelos narizes, até que vos enfasteeis dela. Porquanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? O povo estava chorando, questionando, dizendo: por que saímos do Egito? Por que nos tiraram do Egito? Isso aqui é por isso que muitas pessoas têm dificuldade para libertar-se. Você percebe aqui, é por isso que muitas pessoas elas têm dificuldade para tornar-se livre. Pessoas que estão na presença de Deus, pessoas que estão em muitas igrejas evangélicas congregando, pessoas que ocupam o cargo de pastor, de bispo, de apóstolo, pessoas que ocupam o cargo muitas vezes de diácono, de obreiro, de padre. Muitas pessoas estão dentro da igreja evangélica, no altar da igreja, ocupando o cargo, sendo que é escravo. E eu vou lhe dizer, escravo nasceu para ser escravo. O escravo ele nasce, cresce, morre como escravo. Há escravo que nunca vai se libertar. Assim está muitas pessoas na presença de Deus, como esses aqui. Estavam na presença de Deus, ia viver o melhor daqui para frente, ia viver aqui, queridos, dentro de um mês, o que ao longo de 430 anos nunca tinha vivido, o que ao longo de 430 anos eles nunca tinham experimentado. Mas esse povo está questionando, murmurando, reclamando, porque esse povo não quer abrir mão do Egito. Esse povo não quer sair do Egito. Esse povo não quer se libertar do Egito. É um povo que Deus tinha o melhor para eles, mas eles não estavam prontos para abrir mão dos pepinos, para abrir mão dos melões, do alho e da cebola que no Egito comia. Eles estavam com saudade do melão, dos pepinos. Eles estavam com saudade da cebola e do alho que comia no Egito. Eu vou perguntar a você: será que você não está com saudade dos melões do Egito? Será que você não está com saudade dos pepinos do Egito? Da cebola ou do alho que no Egito você comia? Porque tem muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas não deixa a escravidão. Tem muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas não deixa o pecado, como esse povo aqui. Está na presença de Deus, mas não deixa a bebida, não deixa a mentira, não deixa o adultério, não deixa a prostituição, não deixa o engano, não deixa a arrogância, não deixa a escravidão. Tem pessoas que estão na presença de Deus, mas nunca abandona a velha criatura, nunca abandona a vida errada, nunca abandona a consciência de escravo que tinha no passado. Sabe por quê? Porque está na presença de Deus, mas sente saudade do Egito, sente saudade da escravidão, sente saudade dos pepinos. Pepino na minha terra a gente fala que é problema, pepino na minha terra a gente fala que é alguém problemático. E assim há muitas pessoas na presença de Deus, mas ela nunca deixa a vida errada, ela nunca deixa de lado a escravidão que vivia no passado, nunca deixa de lado a mentira, a ignorância, o vício, o sentimento malicioso, o sentimento faccioso, os maus olhos. Há muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas nunca abandonam os maus costumes. Sabe por quê? Porque sente saudade dos pepinos do Egito, sente saudade da cebola do Egito, sente saudade do alho do Egito, sente saudade dos melões do Egito. Há muitas pessoas, querido, que está na presença de Deus, mas sente saudade da velha criatura, da vida errada que levava antes. Na mente ainda é escravo, a mente ainda está poluída, ainda está cauterizada. Por isso há muitas pessoas na presença de Deus e nunca se liberta, nunca deixa o vício, nunca deixa o erro, nunca abandona a vida errada. Sabe por quê? Porque está na presença de Deus, mas continua escravo, exatamente como esse povo aqui estava. Será que você não está sendo mais um escravo como esses aqui eram no passado? Pessoas que estão na presença de Deus, mas sentem saudade do risca-faca. Pessoas que estão na presença de Deus, mas sentem saudade dos palavrões. Pessoas que estão na presença de Deus, mas sentem saudade do pecado. Pessoas que estão na presença de Deus, mas sentem saudade das músicas seculares do mundo. Pessoas que estão na presença de Deus, mas sentem saudade da zona que frequentava antes. Pessoas que estão na presença de Deus, mas sentem saudade do boteco que frequentava antes. Pessoas que estão na presença de Deus, mas sentem saudade das casas de prostituições que frequentavam no passado.
Pessoas que estão na presença de Deus, mas sentem saudade do jogo de azar, o qual antes frequentavam, sentem saudade do rodeio, sentem saudade muitas vezes do churrasco, no meio de bebida, no meio de prostituição, no meio de pessoas erradas, como andava antes. Há muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas sentem saudade dos lugares errados, o qual antes frequentava. Por isso digo, e em Cristo eu testifico, em Cristo eu repito e testifico, há muitas pessoas que continuam escravas exatamente como os do mundo são, porque são pessoas que sentem saudade dos alhos, dos melões, dos pepinos, da cebola, dos peixes estragados, como esse povo no Egito comia. Assim muitos sentem saudade no dia de hoje. Será que você que ouve essa mensagem, você não sente saudade dos melões do Egito? Dos lugares que você frequentava? Dos palavrões que você falava, ou talvez você fala até hoje? Da bebida que muitos bebiam e até hoje bebem? Das drogas que muitos até hoje usam escondido, estando dentro da igreja? Do cigarro que muitos estando dentro da igreja usam até hoje? Dos lugares errados que muitos estão na igreja até hoje frequentam? Quantas pessoas estão na igreja, mas até hoje tem a boca suja? Quantas pessoas estão na presença de Deus, mas carregam dentro de si o sentimento faccioso? Muitas das vezes é disseminando ódio, muitas das vezes corrompendo outras pessoas, a mente cauterizada, é escravo e acha-se que é livre. Outro dia eu vi um líder na televisão, um líder religioso aqui no Brasil, chamando pessoas de ladrão, sendo que ele é um que deve para meio mundo de gente. Escravo. Quantos estão assim? Esse povo aqui tinha saudade do Egito. Tomara que você não seja mais um desses que sente saudade do Egito, sente saudade do tempo de escravo. Quantos pregadores estão na presença de Deus e tem a boca suja, vive falando palavrões, pregadores cheios de demônio, e diz que é o Espírito Santo que está usando. Quantos estão assim? Olha o que diz aqui no versículo 20: mas o mês inteiro até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que nos saímos do Egito? Disse aqui Moisés, respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dá-lhe-eis carne, e a comerão o mês inteiro. Deus não havia mandado que Moisés desse comida a esse povo. Deus havia mandado que Moisés preparasse esse povo, porque não era Moisés, não era o braço de Moisés, era a mão do Todo-Poderoso que iria prover na vida de toda aquela gente. Era a mão do Todo-Poderoso que ia trazer providência na vida de todo aquele povo. Era a mão do Todo-Poderoso que iria fazer chover carne o mês inteiro na vida de todo aquele povo. Durante um mês inteiro Deus iria prover na vida de toda aquela gente, o qual ao longo de 430 anos, conforme Êxodo 12:40, nunca tinha experimentado ao longo de 430 anos nas mãos de Faraó no Egito. O que Moisés não sabia é que Deus simplesmente havia mandado que ele preparasse esse povo, porque enquanto Moisés preparasse esse povo, Deus já tinha tudo preparado para a vida dessa gente. Moisés estava preocupado como a necessidade desse povo seria suprida. Moisés estava preocupado como esse povo teria suas necessidades supridas. Mas o que Moisés não sabia é que Deus já tinha tudo preparado para que esse povo tivesse durante o mês inteiro as suas necessidades supridas. O que esse povo nunca tinha vivenciado ao longo de 430 anos, eles iriam vivenciar apenas dentro de um mês na presença de Deus. Talvez você está preocupado com algo, e eu vim nessa tarde ele dizer: aquilo que está te preocupando, Deus já tem tudo preparado para você. Aquilo que está te preocupando, Deus já está com tudo preparado. É só você preparar-se para viver o melhor de Deus. É só você se preparar para tomar posse. É só você se preparar para ter sua necessidade suprida. É só você se preparar para viver a grandeza do Todo-Poderoso. É só você se preparar para viver tudo aquilo que Deus já tem preparado para você. Porque não é a mão do homem, não é a mão do médico, não é a mão do político, do advogado, do juiz, do promotor, do desembargador. Não é a mão do teu pastor, do bispo da tua igreja, do apóstolo, do papa, do padre. É a mão de Deus que vai te socorrer.
socorrer, é a mão de Deus que vai te suprir, é a mão de Deus que vai te abrir a porta, é a mão de Deus que vai te trazer providência, é a mão de Deus que vai te curar, é a mão de Deus que vai te colocar de pé, é a mão de Deus que vai te fazer forte, é a mão de Deus que vai te trazer socorro aonde você está precisando, queridos. Moisés estava preocupado, pensando como eu vou suprir esse povo, como eu vou saciar esse povo, é mais de 600 mil pessoas. Só que o que ele não sabia, que não era ele que ia fazer, não precisava preparar nada, porque Deus já tinha tudo preparado, não precisava fazer mais nada para suprir esse povo, já estava tudo feito, era só preparar-se o povo, para que eles vivessem o que Deus já tinha preparado para cada um deles. No versículo 23, aliás, porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verá, Moisés, se cumprirá ou não a minha palavra. Quando Moisés demonstrou preocupação com a necessidade desse povo seria suprida, mais de 600 mil pessoas, como supriria a necessidade de cada um deles, Deus olhou e disse: agora mesmo verá se encurtou a minha mão, ou se eu posso ou não suprir a necessidade de cada um deles, como ele disse. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se encurtado a mão do Senhor, Moisés, agora mesmo você que me ouve, você verá se cumprirá ou não a palavra do Senhor na tua vida. A palavra final, ela vem de Deus, não é do homem, não é a mão do homem, é a mão de Deus que vai tocar na tua vida, é a mão de Deus que vai mudar a tua história, é a mão de Deus que vai te socorrer, é a mão de Deus que vai te suprir, que vai te abrir todas as portas, é a mão de Deus que vai te entregar o que Ele já tem preparado para a sua vida, é a mão de Deus que vai entregar a tua vitória no nome de Jesus Cristo. É a mão de Deus que vai te trazer a providência, é a mão de Deus que vai prover em todos os seus caminhos, e você vai ver que a mão de Deus não encurtou-se, mas está estendida para te suprir em tudo e em todas as coisas a qual você precisa. Tá bom, querido? Não vos preocupeis, apenas prepare-se, porque Deus já tem tudo preparado para te entregar. Prepare-se para viver o melhor de Deus. Prepare-se, que a mão dele está estendida para te suprir em tudo e em todas as coisas a qual você está precisando. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço a todos no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.